Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando do nosso curso e vamos dando continuidade e chegamos à nossa 7ª aula. O assunto desta aula será revisitando os clássicos, as contribuições de Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber para a sociologia da educação. Então essa é a carinha do nosso artigo, que será discutida hoje. Logo na introdução, o artigo ele fala um pouquinho sobre o porquê efetuar a leitura dos clássicos, porque ele agrega valor. Então, com tantos novos conceitos surgindo, por que nós continuamos lendo os clássicos? Porque ele agrega valor, então ele dá uma sequência lógica para aquilo que nós vamos discutir. Então ele começa falando sobre as contribuições de Marx e Engels. Então ele fala um pouquinho sobre os conceitos que esses autores trouxeram para a sociologia e fala sobre o materialismo dialético e histórico. Ele também fala um pouquinho sobre as contribuições desses autores para os aspectos educacionais, que as obras que eles fizeram fundamentalmente serviram para o ensino. Então eles têm uma metodologia didática a todo esse aspecto educacional em volta das obras produzidas por esses autores. E eles são uma grande influência para a educação até hoje. O autor também fala um pouquinho sobre Durkheim, que pensava nas metodologias da sociologia como uma ciência. Então ele estruturou a sociologia contemporânea como uma ciência, através de sua metodologia. Ele também fala um pouquinho sobre a criticidade do autor em relação ao estudo da sociologia e como a sociologia ela pode estar aplicada dentro de outras áreas de fomentação educacional. Também o autor fala um pouquinho sobre o legado, então os autores que vieram depois de Durkheim, que usaram suas ideias para contribuir com a sociologia da educação, e fala também na renovação. Então Durkheim tinha consigo o estudo da sociologia, o estudo em modo geral, como uma forma de renovar e dar continuidade a uma determinada profissão, uma determinada área de conhecimento. E ele avaliava como era uma ciência imperfeita. Então cada um tinha a sua subjetividade, cada um tinha a sua individualidade e ele devia ser aplicado. O autor também fala sobre Max Weber, então ele cita um pouquinho das suas obras que não tinham uma relação direta com a educação, mas acabavam sendo aplicadas para o conceito de educação. Max Weber era um autor que falava mais sobre a racionalização e neutralidade em cima do papel do papel do homem na sociedade, sendo aplicada a educação como o papel do educador, que ele deveria se isentar do aspecto político ao praticar a educação, ao praticar o ensinamento ao próximo. Então, a sua neutralidade devia permanecer, não formando críticos políticos com a sua visão de mundo. Então, não impor aos demais a sua visão, principalmente associando à política. E nas considerações finais, o autor ele fala sobre a importância da leitura dos clássicos para uma reflexão interna. Então, os clássicos, essa leitura, em geral, ela acaba definindo como uma leitura prazerosa que vai te trazer conceitos para que você comece a refletir internamente sobre as discussões já apresentadas. Esse artigo ele é bem curtinho e tem uma leitura fácil e prazerosa também. Então é recomendado esse artigo, eu deixei para vocês aqui nas referências, como uma leitura prazerosa para ter um pouquinho mais de conhecimento da importância da leitura dos clássicos hoje na educação contemporânea. Agradeço a sua atenção até aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.